Olá, amigos, sejam bem-vindos. Mais uma noite iluminada para todos, beleza? Teremos aí uma aula bacana, uma aula muito especial. Semana decisiva para muitos alunos, né? Lembrando que muitos aí farão a prova agora, domingo, de Japeri, beleza? E, obviamente, né? Galera aí também de São Pedro da Aldeia, galera aí que obviamente vai fazer também em Friburgo, né? Saiu um concurso agora também para o pessoal do interior do estado, tá? Miracema. Peço desculpa pela minha voz, mas situações aí realmente de gripe, que a gente vai pegando aí esses vírus aí, e por causa da friagem, mas ainda assim estamos resilientes dentro dos nossos objetivos, beleza? Tranquilo? Estamos aí juntos, seguindo em frente para os nossos aí objetivos e vai dar tudo certo, beleza? Então, de 7 às 8, teremos uma aula de ECA, beleza? Galera, pôde presenciar que eu postei lá uma quantidade imensa de materiais, né? Materiais para a galera praticar. Claro que a gente vai corrigir alguns deles, né? Vamos fazer umas 5 questões daquelas questões que estão lá. As outras, todas estão com gabarito. Serve exatamente para que você faça depois, pratique, né? Aquela coisa toda, até porque passar em concurso é fazer exercício, ainda mais para aqueles que estão na reta final, beleza? Tranquilo? E show de bola, tá lá para a galera praticar bastante, legal? E depois das 8 horas, teremos aí aquela aula exclusiva para o pessoal de Japeri, né? Falaremos um pouco de história de Japeri, uma revisãozinha, né? Basicamente com os assuntos aí que mais caem. Lembrando a todos, tá? Principalmente para a galera de Japeri, tá? Ainda temos vagas no projeto Dicas Finais, que é o nosso aulão do dia 28, tá? Que é de 8h30 da manhã às 5h15 da tarde, com todas as matérias, apenas R$30, ou seja, não paga nem um lanche do McDonald's, né? Você vai ter todas as matérias com as dicas finais para a prova que você vai fazer, pessoal de Japeri, no domingo, beleza? Então, convido a todos aí para a galera, beleza? Pessoal de São Pedro da Aldeia, a gente vai ter também outros projetos, tá? Eu já estou bolando aí um projeto redação para dar também um upgrade para a galera que vai fazer lá aquela provinha, que eu estou vendo que muita gente está com medo da redação, de como virar, né, a redação do concurso, beleza? Meus amigos, vamos lá. Sem se prolongar, direto ao assunto, vamos. Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990, que é um estatuto que visa a proteção integral a toda criança e adolescente, ok? Toda criança e todo adolescente deve ser protegido pelo ECA, ok? Que é essa lei que estamos tratando. E o que é criança? Criança é todo ser humaninho de 0 a 12 anos incompletos. Já adolescente, ou quem tem filho nessa idade conhece, aborrecente já é de 12 a 18 anos incompleto. Professor Anderson, como assim? 0 a 12 incompleto, 12 a 18. 12 até 11 anos, 11 meses, 29 dias. 18, incompleto, 17 anos, 11 meses,
e 29 dias. No momento que a pessoa completa 18 anos, já é adulto. Já é adulto. Ok? Beleza? Só para ficar uma coisa bem clara, para que todos entendam. Então, ECA, ele vai atender quem? Todos de 0 a 18 anos. Em casos excepcionais, por quê? Porque ele parte do princípio da excepcionalidade. Em casos excepcionais, o ECA vai atender até 21 anos de idade. Então, cuidado. Cuidado. O ECA, ele não atende até 21 anos de idade. Ele só vai atender até os 21 anos de idade em casos excepcionais. Então, qual é a resposta? Se ele perguntar, tá, sobre a questão da idade em relação ao ECA, 0 a 18 anos incompletos. De 18 a 21, apenas em casos excepcionais. E que casos excepcionais seriam esse, professor Anderson? Me diz aí que casos excepcionais seriam esses. Vou te falar. Você vai entender numa boa. Quer ver? Que caso excepcional? Por exemplo, quando um adolescente comete um ato infracional próximo de completar 18 anos. Então, repara bem. Esse caso foi um caso notório. Passou no Facebook tudo. Depois você clica aí na aula para você ver. Né? Um adolescente foi assaltar uma padaria no dia do aniversário dele de 18 anos. Aí a polícia apreendeu ele, correto? E pessoal, negócio de like, né? Comprou um bolo, tá? Cantou parabéns para ele, porque ele tinha acabado de completar 18 anos e prendeu ele. Vamos lá. Vamos supor que, claro, esse adolescente muito bem assistido por um advogado, orientado por pessoas que entendem, que prove que ele nasceu à tarde, ou seja, nasceu 1h da tarde, e assaltou a padaria às 9 da manhã. Pô, repara. Então ele cometeu o ato infracional, porque o nome que é dado é ato infracional, aos 17 anos, 11 meses, 29 dias e algumas horas, ou seja, ele é adolescente. Então, obviamente, ele vai cumprir em relação ao ECA. Mas Anderson, quando ele foi apreendido, ele já era maior de idade. Mas Anderson, então não vai acontecer nada, pois o fato é que ele já era maior. Não. Nesse caso, é um dos casos excepcionais que o ECA se estenderá até os 21 anos de idade. Então a resposta é sim, ele irá cumprir medida socioeducativa como adolescente, beleza? Podendo ser estendida até os 21 anos de idade, ou seja, ele é adulto, tá bom? Então, para ficar claro na nossa cabeça, por quê? Porque o ECA, ele funciona dentro do sistema, né, dentro do princípio, um dos princípios do ECA é a excepcionalidade. Então, consequentemente, por seguir esse princípio, o princípio da excepcionalidade, consequentemente, né, é uma exceção que você tem a regra, e nesse caso, estamos tratando dessa exceção que se estende até os 21 anos de idade. Beleza? Então, só para ficar bem claro para todo mundo. Galera, adolescente não comete crime. Criança não comete crime. Comete ato infracional. O que é um ato infracional? Um ato infracional, amigos, é uma conduta análoga
a crime. Como assim uma conduta análoga a crime? Seria crime se não fosse praticado por uma criança e por um adolescente. Se um adulto faz aquilo, sim, seria crime. Por isso que é uma conduta análoga a crime, correto? Mas não pode ser considerado crime. Por quê? Porque é praticado por adolescentes e crianças. Então, por exemplo, vamos supor que uma criança ou um adolescente mate. Vamos supor que uma criança ou um adolescente estupre. Vamos supor que uma criança ou um adolescente tráfico de drogas, né? Então estamos falando de um ato infracional, ok? Tá? Para ficar claro. E um ato infracional, meus amigos, leva esse nome exatamente por quê? Porque crianças e adolescentes são inimputáveis. E, professor, que nome complicado. Sim, inimputáveis. Ou seja, não podem ser judicializados como um adulto. Não é? Quer dizer, imputável significa que você pode ser judicializado. Portanto, consequentemente, você vai cumprir, você será responsabilidade criminalmente. Né? Nós como adultos, nós somos imputáveis. Tá? Crianças e adolescentes são inimputáveis. Ou seja, não cometem crime. Cometem ato infracional. Ok? Beleza? E no caso de um ato infracional, tratando-se de criança, ou seja, daquele ser humaninho de 0 a 12 anos incompleto, eles terão as chamadas medidas de proteção. O que é uma medida de proteção? Medida de proteção são medidas que começam com o termo tratamento, acolhimento, perfeito? Acompanhamento. Então, medida de proteção é tratamento psicológico, psiquiátrico, acompanhamento social, enfim, características que se tratam de uma criança. Já um adolescente pode ter medidas de proteção, assim como a criança, tá? Adolescente pode também ter medida de proteção, tá? Não é exclusivo de criança, medida de proteção. E quem vai decidir isso? O juiz, beleza? Com base, claro, evidentemente, na lei, ok? E, além de medidas de proteção, terão medidas socioeducativas. Então, atenção. Criança só tem medida de proteção. Adolescente tem tanto medida de proteção quanto medida socioeducativas. E as medidas socioeducativas são aquelas que começam pela advertência. O que é uma advertência? É uma reprimenda do juiz. O juiz chega, chama a atenção do adolescente, perfeito? E registra aquilo ali, perfeito? Registrou? Registrou. Uma próxima, obviamente, uma reincidência, o adolescente vai ter uma medida mais severa, ok? Beleza? Isso sobre o aspecto da advertência. Temos outras medidas? Claro que temos. Temos a obrigação de reparar o dano. Essa medida socioeducativa, meus amigos, ela é voltada para danos patrimoniais. Ou seja, um adolescente quebrou algo, um adolescente pichou, danificou alguma coisa, correto?
E essa é uma medida interessante. Por quê? Porque ela é aplicada sempre na condição do adolescente de reparar o dano. Então, vamos lá. Vamos supor que um adolescente que é de comunidade, um adolescente pobre, favela, quebre um retrovisor de uma Ferrari. Bom, eu não faço nem ideia de quanto custa o retrovisor de uma Ferrari. Até porque só vende por encomenda. Se bobear, deve vir diretamente da Itália. Então tem que importar várias situações, né? Bom, o retrovisor no meu carro é mais de R$ 200. Então, uma da Ferrari eu vou dar um chute aí. Porra, sei lá, R$ 15.000. Tô dando um chute. Não faço nem ideia. Bom, um adolescente, favela, não tem condição de reparar esse dano. Então o que o juiz vai fazer? 10 mil, olha lá. Ih, ó, o cara lá pesquisou, viu? Então, quase acertei. 10 mil. O que acontece? Olha lá. Consequentemente, ele não vai ter condição de reparar esse dano. O que o juiz vai fazer? Ele vai aplicar outra medida socioeducativa. E essa medida? Né, vai aplicar outra. Aí você fala, Anderson, e a Ferrari? E o dono da Ferrari? E o retrovisor da Ferrari? Ora, o que acontece? O dono da Ferrari vai mover uma ação civil contra os pais da criança. Uma ação de dívida, né? Afinal de contas, foi danificado ali aquela situação. Mas, né? Por quê? Porque existe um mito, estou falando tudo isso, que é o famoso mito. Seu pai vai ser preso. Tu já ouviu falar nessa história, né? Ah, se tu fizer isso, seu pai vai ser preso. Galera, deixa eu contar a história para você verdadeira. Não, seu pai não será preso. Ponto. Beleza? Tranquilo? A história verdadeira é que seu pai não será preso. Por quê? Porque, obviamente, o juiz vai aplicar uma outra medida, tá? Aí você fala, e o dono da Ferrari? O dono da Ferrari vai mover uma ação civil de cobrança contra o pai. Só que a ação civil no Brasil não dá prisão. Nos Estados Unidos dá. Nos Estados Unidos o cara vai preso até por multa de trânsito. Agora aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a única forma civil de prisão é não pagamento de pensão alimentícia. Todas as outras formas de prisão são formas criminais. Então, por exemplo, se você deve, Anderson, eu devo ao banco, devo à padaria, devo até ao Projeto 100. Nossa, meu Deus do céu, tu é um devedor nato. Meu amigo, você não vai preso por conta disso, né? Pode ficar com o nome sujo, não é? Mas não vai preso. Muita gente vai dormir bem hoje, né, gente? Né? Mas não vai preso. Por que não vai preso? Porque no Brasil a única forma de prisão civil é o não pagamento de pensão alimentícia. Portanto, né, o cara não vai preso se o filho quebrar o retrovisor da Ferrari do outro cara lá. Beleza? Ponto. É isso que eu estou explicando, tá? Bom, além da obrigação de reparar o dano, nós temos a famosa prestação de serviços à comunidade. O que é a prestação de serviços à comunidade? É exatamente uma medida socioeducativa que tem prazo máximo, 6 meses. Trata-se de tarefas gratuitas, ou seja, o adolescente não recebe nada por executar essas tarefas, beleza? Tá?
e são 6 horas semanais. Então, obviamente, ele vai estar ali uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Pode ser final de semana, não pode ser noturno, né? Após as 22 horas. Não pode ser conflito com o horário escolar, tem que estar de acordo com o horário escolar do adolescente, beleza? Tranquilo? Enfim, então são características que você vai ter, tá? Eu, por exemplo, trabalho numa ONG, tá? Lá, hoje estou transmitindo essa aula aqui de Nova Iguaçu, trabalho numa ONG aqui em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, que trabalha com situações de adolescentes, prestadores de serviço, prestação de serviço à comunidade, beleza? Enfim, um adolescente fica lá, tomando conta lá de receber, né, documentos, entregar um documento, né, tipo o antigo office boy, enfim, coisa desse tipo aí mais ou menos, beleza? Tranquilo? Bom, além dessa medida, nós temos a liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? É uma medida socioeducativa, né, assim como as outras, que o adolescente está lá, estudando com você, sim, sendo seu aluno no município. No entanto, tá? O Ministério Público está fazendo um acompanhamento da vida desse aluno. Como assim, professor Anderson? Um acompanhamento da vida desse aluno. Simples. O Ministério Público, ele está ali acompanhando para ver a frequência do aluno, para saber se ele realmente, de fato, está frequentando a escola, beleza? O Ministério Público, ele está ali, consequentemente, fazendo entrevistas junto ao bairro, aos pais, para saber se o comportamento dele está condizente, né? Como que deve ser, beleza? E enviando o relatório para o juiz, beleza? Que é a medida da liberdade assistida, que eu costumo dizer que é a medida famosa como afina sua viola, meu amigo, beleza? O cara que está com a viola desafinada, afinar a viola, porque senão ele pode sim, de fato, receber uma outra medida socioeducativa mais severa, beleza? Tranquilo? Além dessa medida, nós temos o quê? Nós temos a medida de semi-liberdade. Aí, o adolescente também é seu aluno. Ele está estudando contigo na escola, beleza? Ele sai da escola e vai para o Centro de Semi-Liberdade, que no caso, aqui do Rio de Janeiro, é o famoso Degase, beleza? E fica lá cumprindo, né, fazendo cursos, atividades, e indo para casa aos finais de semana. O Degase, né, assistência social, o pessoal lá vai fazendo relatórios, enviando para o juiz, e o juiz automaticamente vai mantendo ou revendo aquela medida do adolescente. Beleza? Tranquilo? Por fim, nós temos a medida socioeducativa de internação. A medida de internação é a medida privativa de liberdade. Nesse caso, ele não é seu aluno. Por quê? Porque a escola fica dentro da unidade de internação, ou seja, o adolescente não sai, ok? Ele está lá dentro, ok? E, obviamente, ele está cumprindo a medida
privativa de liberdade, tá? De internação. Medida essa que não comporta prazo, né? No caso, no máximo a cada 6 meses, o juiz ele vai emitindo relatórios, prorrogando, né, a internação, podendo prorrogar a internação. No entanto, prazo máximo, tem um prazo máximo, não tem um prazo pré-estipulado, mas tem um prazo máximo de internação, que é o prazo de 3 anos. Ou seja, prazo máximo de 3 anos, que é o prazo máximo de internação. Questões ligadas à medida socioeducativa. Bacana, né, gente? Legal. São características aí que a gente observa, tá? Ponto muito importante que a gente tem que entender em relação a todo o conteúdo de prova. No caso de suspeitas de maus tratos a um adolescente, a uma criança, a escola deve notificar o conselho tutelar. Sim. O que é um conselho tutelar, gente? O conselho tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional. Ou seja, é um órgão autônomo que tem a função de zelar pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. E, obviamente, como eu estou falando, ele é um órgão não jurisdicional. Portanto, ele não tem poder de justiça. Ele não revoga. Ele não aplica. Ele não suspende. Quem tem esse poder de aplicar, suspender, revogar, é o juiz. Beleza? E não o conselho tutelar. Ok? Então, quais são as atribuições? Quais são as funções do conselho tutelar? O próprio nome já diz. Sinônimo de aconselhar. Então, o conselho tutelar ele vai o quê? Orientar, encaminhar. Beleza? São características que teremos em razão do conselho tutelar. Orientar, encaminhar, aconselhar. Perfeito? Tranquilo? Então, sim, ele vai receber denúncia de maus tratos. E, obviamente, ele vai o quê? Apurar, junto ao Ministério Público, a veracidade dessa denúncia. Sim. Beleza? Dessa notificação que ele vai receber. Bom, um adolescente, ou uma criança, né? Principalmente um adolescente, né? Nesse caso que eu vou falar, vira para você, professor, e fala: vou te pegar lá fora. Vou te matar. Vou te dar um cacete. Ou qualquer coisa do tipo. Galera, gente, não seremos aqui inocentes, né? São situações que são reais e, infelizmente, na nossa profissão, estão cada vez mais recorrentes, tá? Beleza? Nesse caso, quem você vai chamar? Beleza? Batman? Super-Homem? Deus? Deus você chama a todo momento, ok? Beleza? Não! Você vai chamar a autoridade policial competente, ou seja, polícia. Sim. Mesmo se tratando de adolescente ou criança, toda situação ligada a grave ameaça. O que é uma grave ameaça? A grave ameaça é a sua integridade física, a moral,
Tudo isso é o quê? Uma grave ameaça. Correto? Então, é o quê? A autoridade policial competente vai chamar a polícia. A polícia vai vir, correto? Vai lavrar junto com o adolescente o termo de apreensão, né, no qual vai abrir ali a situação do ato infracional, correto? E vai ser encaminhado o ato infracional ao Ministério Público, que vai apurar junto com e o juiz vai determinar o que foi feito. Provavelmente, se tratando de uma grave ameaça, provavelmente uma medida socioeducativa para o adolescente. Galera, então não vamos cair nessa vibe de reproduzir coisas que a gente vê em rede social. Tipo, o ECA não serve para nada. O ECA é para proteger o menor infrator. O ECA... Não, gente. Tá? A gente tem que usar a inteligência, o conhecimento a nosso favor, que é o poder que nós temos. Ok? A partir do momento que a gente não conhece algo, a gente ignora esse algo. E, obviamente, a gente está caindo na malha da ignorância. E reproduzindo um discurso, né, de influenciador digital que não estuda, não sabe nada e só fala bosta em rede social o tempo todo, né, e ganha muito mais do que a gente por conta de seguidor que ele tem lá, que sabe menos ainda que ele, ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Fluiu? Bacana? Bem maneiro, né? Bem legal. Situações muito bacanas, tá? Que nós estamos, tá? Pontuando aqui. E que, obviamente, tá? Você grave no seu coração. Ok, gente? Maneiro? Show de bola. Muito bom. Bom mesmo. Bom, Ministério Público. Qual o papel do Ministério Público? A apuração. Sim, o Ministério Público, ele tem por objetivo apurar, investigar, instaurar o inquérito. Tá? Uma outra característica do Ministério Público é que o Ministério Público ele tem o poder de remissão. O que é o poder de remissão? Suspensão do processo, anulação do processo, principalmente por inconsistência. Te dar um exemplo. As brincadeiras da minha época, assim como as músicas da minha época, eu estava vendo as marchinhas de carnaval, nossa, eu cheguei à conclusão que as brincadeiras da minha época e as marchinhas de carnaval, todas elas são atos infracionais. Concorda comigo? Vamos lá, começar com as músicas. Atirei o pau no gato, Opa, maus tratos aos animais. Isso é um ato infracional. Quer ver outra? Eu mato. Quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu mato. Quem pegou minha cueca pra fazer pano de prato. Homicídio qualificado, porque você matou alguém por motivo torpe. Correto? É um crime hediondo, inclusive. Correto? Se tratando de adolescente, um ato infracional análogo a crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Porra, e as brincadeiras? Aí só tende a piorar, meu amigo. Bola de gude. Qual é o lance da bola de gude? É você ganhar a bola dos colegas. Então a gente está falando de jogos de azar. Beleza? Rodar peão ou soltar pipa. A graça de rodar peão é você quebrar o peão do colega. E soltar pipa, a graça é você cortar a pipa do colega. Então,
pode ser entendido como dano ao patrimônio privado. Então vamos imaginar, não tem outro termo para a gente falar, que um pai de um adolescente desse, um pai, bilharramão, não, perdão da palavra, babaca, porque não tem outro termo. Ah, o cara quebrou o peão do meu filho. Dano ao patrimônio privado. Abriu lá o processo, é um ato infracional. Correto? Por quê? Porque é uma conduta análoga a crime. Tá, beleza. Só que aí, porra, chega no Ministério Público, o Ministério Público olha aquilo ali e fala assim: porra, meu irmão, tá de sacanagem com a minha cara. Pô, isso aqui é uma brincadeira de rodar peão, tá? O peão do cara não rodou, então ficou no círculo. O cara foi lá e jogou o peão e quebrou o peão dele. Pô, isso aqui não tem consistência no processo. Eu não preciso levar esse processo pro juiz chegar lá e anular o processo. É mais massa processual, é mais tempo, é mais tudo. Então, eu mesmo vou aqui, ó, suspender o processo. Acabou. Pronto. Então, o juiz, o Ministério Público tem esse papel de remissão, que seria a suspensão, a exclusão do processo por falta de inconsistência. E esse exemplo que eu estou te dando, que embora pareça absurdo, são exemplos reais, galera, são exemplos de situações na qual o Ministério Público pode usar esse poder. Legal, gente? Maneiro? Show de bola, bacana, delicinha. Show de bola, maneiro, bem legal. Ótimo. E o juiz? O que o juiz faz? O juiz, gente, é o cara que pode o quê? Aplicar medida socioeducativa. É o juiz que pode suspender o poder familiar. O que acontece? Poder familiar é o poder que é o antigo chamado pátrio poder, né? O que é isso? Que agora se chama poder familiar. É o poder da família, né? Sobre a criança ou adolescente. Correto? Então, né, é o poder que a gente chama de guarda, né? Mas não é guarda no sentido de família substituta. É no sentido de guardar, né? Ok? Então, consequentemente, pode suspender, assim como pode suspender a guarda, a tutela, né? Enfim, então, com base sempre no devido processo legal, ok? Até porque, como nós sabemos, crianças e adolescentes, né? Então, o ideal é que seja criado pela chamada família natural. O que é a família natural da criança e do adolescente? Família consanguínea. No entanto, por razões ligadas a maus tratos, casos excepcionais, exemplo, abandono, negligência, o juiz pode suspender o poder familiar da família natural e colocar ele em família substituta. E família substituta tem 3 situações. O pessoal lembra? Vamos lá. Guarda, tutela e adoção. O que é a guarda? Guarda. Opa, fala comigo. Seria uma forma de guarda. Seria uma forma de guarda. Entendeu? Tá? Você pode criar outras terminologias dentro dessas 3 situações de família substituta. Quer ver? Por exemplo, tem o projeto da chamada família acolhedora. O que é uma família acolhedora? É uma família que tem ou a tutela ou a guarda. Agora, família substituta só tem 3 formas: guarda, tutela e adoção. Portanto, o apadrinhamento seria uma forma de ou tutela ou de guarda. Entendeu? Então, o que acontece? Guarda é uma coisa que é o quê?
irrevogável. O que significa isso? A qualquer momento, o juiz pode revogar a guarda. Ok? E como nós sabemos, cabeça de juiz é igual bolsa de mulher. A gente não sabe o que tem dentro. Beleza? Tranquilo? Então o juiz foi lá, suspendeu a guarda. Ponto. Por quê? Porque a guarda é revogável. Tá? Não existe guarda permanente. É uma outra lenda urbana. Legal, gente? Bacana? Fluiu? Tutela. Tutela é prescritível. Tem prazo. E qual é o prazo da tutela? É até o ser humaninho alcançar 18 anos. Quando ele alcança 18 anos, prescreve a tutela. Ok? E a adoção? A adoção é permanente. A adoção ela é imprescritível e irrevogável. Ou seja, adotou é definitivo. Por isso que a diferença mínima entre quem vai adotar e quem adota tem que ser 16 anos. Mínima. Por isso que acima de 12 anos tem que ter o consentimento do adotado. O juiz pergunta, quer ser adotado? O moleque tem que falar. Sim. Beleza? Por isso que Opa, fala comigo. Pode. O juiz pode levar em consideração, mas não necessariamente precisa do consentimento da criança. Entendeu? Acima de 12 anos, no caso adolescente, aí só com consentimento. Entendeu? Entendeu? O juiz leva em consideração, mas não quer dizer que não vai ser. Entendeu? Por quê? Porque o sistema judiciário, ele entende assim, pô, criança, de repente ela não vai ter uma opinião tão clara sobre como que é. Ah, esse cara é do mal por quê? Porque eu queria um açaí com granola e ele me deu um açaí sem granola. Tá entendendo? Então, mas ele leva em consideração, entendeu? Agora adolescente não, adolescente já há necessidade do consentimento. Sem o consentimento, não tem, não rola, tá? Beleza? Show de bola, né, galera? Legal. Lembrando a todos que essa aula vai ser postada ainda hoje e você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Criança e adolescente tem preferência, primazia, precedência em quê? Atendimento, emergências médicas, atendimento hospitalar, correto? Emergencial, uma emergência, tá pegando fogo, incêndio. Salve crianças e adolescentes, ok? Características que observamos e que, obviamente, temos que entender, beleza? De uma forma muito bacana na aula de hoje. Beleza. Show de bola. Vamos fazer umas questões então, galera? Show. Vamos que vamos. Né? Então, ó. Primeiro vamos ver esse material aqui. É um slide, né? E tal. Alguma parte não tá tão nítida aqui, então é pra gente ver aqui junto. Vou explicar para vocês aqui, tá?
Ó, tá aqui, ó. Um slide geral, tá? O que está sendo dito aí? Vamos lá. Criança, 0 a 12 anos incompletos. Adolescente, 12 a 18 anos incompleto. Tá aí o ECA. Beleza? Proteção integral a toda criança e adolescente. Criança e adolescente têm direito a vida, saúde, alimentação, esporte, lazer, profissionalização, cultura. Macete. Atenção, galera. Você que vai fazer essa prova aí, ó, da IBAN. Tirando convivência familiar e comunitária, todo o restante é substantivo simples. Já reparou? Então, se ele perguntar lá, criança e adolescente têm direito à saúde de qualidade. Tá errado. Tá errado. Mas Anderson, a saúde tem que ter qualidade. Pô, tá errado. É de acordo com o texto de lei. E o que a lei fala? Direito à saúde. Ponto. A alimentação. Então, por exemplo, adolescente tem que ter direito à alimentação no Outback. Tá errado. Alimentação com mínimos de nutrientes diário. Tá errado. É a alimentação, a cultura, a dignidade, respeito, liberdade. A única coisa que vai além é a convivência, porque ó, a convivência familiar e comunitária. Ok. Beleza? Tranquilo? Macete pra galera aí. E aqui, ó, tá meio borrado, né? Não é para o pessoal levar muito em consideração, mas são as medidas socioeducativas. O que aqui, tá? Nesse slide aí que eu importei da internet, também tá dizendo aí basicamente tudo isso que eu falei para vocês. E vai o textinho depois pra galera. Vamos para essa questão aqui. Vamos fazer então, ó. Essa folhinha aqui nós vamos fazer, as outras fica para a galera fazer. Vamos fazer essas 6 questões. Legal? Segundo ECA, em relação à colocação em família substituta, é correto afirmar o quê? A transferência de crianças a terceiros é permitida? Claro que não. Amigos, atenção. O reconhecimento pelos pais, ele é indispensável, intransponível e intransferível. Ou seja, ninguém deixa de ser pai, não existe prazo para deixar de ser pai, e você não transfere seu título de pai para outra pessoa. Mas Anderson, aqui onde eu moro, tem uma menina que tem filho, um atrás do outro, parece até um coelho, tá? E ela dá o filho dela para os outros. Ilegal. Tá ilegal. Se você não tem condição de criar seu filho, você pode dar seu filho para adoção. Por algum motivo, qualquer motivo. Ah, não tenho condição psicológica, não quero. Me arrependi de ser mãe, me arrependi de ser pai, não quero ser pai. Você dá seu filho para adoção. Mãe, dá para adoção. Simples assim. Entendeu? Tranquilo. Ele vai ser adotado. Característica que você tem. Tá? Tranquilo? Então, são situações que observamos. Tá? Então, não é permitida. Claro que a resposta aí é a letra E. O que a letra E está dizendo? O guardião prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante a termo dos autos. O que é isso? O indivíduo que tem a guarda da criança será responsável
pela criança. Ponto. É isso. Letra E. Olha o absurdo da letra D. A transferência de criança para estrangeiro é preferencial? Não. A adoção voltada para estrangeiros é a exceção da exceção. Ou seja, é apenas em último, total caso. Ok? Questão 2. No que concerne a guarda, consonante às regras do ECA, é correto afirmar. Na 2, mais uma vez, letra E. Pode ser deferida para dar direito de representação. O que é isso? O indivíduo que recebe a guarda, ele vai ter a guarda para ser o quê? O representante daquela criança e daquele adolescente. Repara um detalhe. Olha a letra D. Não pode ser oposta aos pais da criança. Pode. Claro que pode. Evidentemente que pode, né? Até porque, se aquela criança está em família substituta, é porque o poder familiar da família natural foi o quê? Suspenso. 13. 3. O sistema de tutela tem idade máxima 18 anos incompleto, letra C. Como a gente sabe, tutela é prescritível, tem prazo. Opa, fala comigo. Claro. Não. Hoje existe leis, algumas leis de transição desse jovem adulto, porque já é um jovem adulto, correto? Para o mundo, correto? Mas ele já não fica mais no antigo orfanato, na casa de acolhimento, não. Ok? Até muito ONG que trabalha com isso. Ótima pergunta. Bacana, maneiro. Questão 5, né? A idade máxima para pedido de adoção, completando, questão 4, 18 anos, letra A de amor. A 5, a diferença entre o adotante e o adotado, mínima, deve ser 16 anos mais velho. Portanto, letra A de amor, mais uma vez. E a questão 6, né? Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança, não é atribuível à criança o direito à naturalização, letra E. No entanto, todo o restante é direito da criança e do adolescente. Ser reconhecido pelos pais, por exemplo, né? Então tá lá aquela situação da menina que teve filho com um menino e depois que teve filho descobriu que o menino não prestava. Ou vice-versa, né? Um menino em relação à menina. Tá? Só para não parecer machista, meu comentário. Ah, não vai assumir meu filho. Ah, não vai assumir? Não é direito de quem escolheu mal. É direito da criança. É direito do adolescente. Ponto. Então não existe essa de não quer assumir, não vou assumir. Não é querer. Ponto. Beleza? Não entendi essa. A última questão? Direito à naturalização, ou seja, o que é a naturalização? Ser naturalizado, né? Em outro país, por exemplo, né? A naturalização. Então não tem esse direito, é a única exceção. Tá bom? Respondendo aí minha colega aí. Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Bate-papo, gente? Fluiu? Bacana? Bem legal, né? Maneiro. Show. Lembrando, você que vai assistir depois desse vídeo, ó, veja, reveja, faça suas anotações quantas vezes você quiser. Beleza? Beijo pra você.